Ó Senhor Jesus, bom dia, amados irmãos. Hoje nós vamos desfrutar do sábado, da terceira semana do alimento diário, que tem como título A Perseverança da Esperança. E o ler com oração do sábado está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, que diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Ó Senhor Jesus! O título do sábado é A Esperança de Nosso Chamamento. Nosso Deus, o Pai da Glória, deseja fazer-nos crescer em vida até nos tornarmos filhos herdeiros, para nos introduzir em sua glória. Deus quer glorificar-nos, por isso ele tem se revelado, concedendo-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. No Espírito, podemos conhecer nosso Deus, que nos chama para ser sua herança. Nosso coração é composto da consciência, a parte do Espírito que faz ligação com a alma, e das 3 partes da alma, mente, vontade e emoção. Para que os olhos de nosso coração sejam iluminados, é necessário ter uma consciência limpa, purificada, que faça a ligação do espírito com a alma, principalmente com nossa mente, que é a parte líder. O apóstolo João nos ensina o que fazer para manter a consciência adequada diante de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso está em 1 João capítulo 1, versículo 9. Por vezes, assumimos uma postura defensiva, argumentamos, justificamos-nos, achamos que nunca estamos errados e defendemos nossos atos a todo custo. Amado leitor, Deus é luz. Por isso devemos abandonar essa posição defensiva e ir com simplicidade à presença do Senhor para ser iluminados em relação a nossas falhas. Ó Senhor Jesus! Precisamos confessar nossos pecados e aprender a pedir perdão a Deus e a quem ofendemos. Do contrário, nossa consciência ficará cauterizada, como quando a pele é queimada pelo fogo e cria uma casca grossa e insensível. Com isso, vemos a necessidade de ter uma consciência limpa, saudável e sensível ao Espírito. Quando confessamos os pecados na presença do Senhor, somos purificados de toda injustiça e, com a consciência limpa, a mente obedecerá ao Espírito. Aleluia! A mente posta no Espírito resulta em vida e paz. Isso está em Romanos, capítulo 8, versículos do 5 ao 6. Precisamos aprender a purificar nossa consciência e a colocar nossa mente no Espírito. Assim, a vida de Deus nos saturará, nossa emoção amará com o amor de Deus e a nossa vontade estará submissa a seus desígnios. Com esse coração adequado, poderemos atender a Deus, que nos chama para seu reino e para sua glória. Qual é a esperança de nosso chamamento? Vejamos a seguir. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Isso está em Colossenses, capítulo 1, versículo 27. A esperança de nosso chamamento é a esperança da glória, que é ser introduzidos na glória do Pai. O Senhor zela por nossa alma. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 9. Deus, por meio do acréscimo de sua vida e natureza em nós, nos tem saturado de sua essência, que é amor. Ao final desse processo divino, Deus alcançará seu objetivo e reinaremos com o Senhor como vencedores. Para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra.
Isso está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Seremos constituídos reino e sacerdotes e reinaremos 1000 anos sobre a terra. A maioria dos cristãos não busca alcançar o nível de maturidade de um filho herdeiro, o nível de perfeição exigido por Deus para a glorificação. Muitos não deixam o Senhor governar sua alma e se importam apenas em fazer a própria vontade. Agindo assim, perderão o privilégio de reinar com Cristo durante os 1000 anos, pois esse galardão estará reservado aos vencedores. Um cristão que não deseja ser vencedor não precisa fazer nada. Contudo, perderá a oportunidade de ser sacerdote e rei com Cristo, e terá sua porção somente quando vier o novo céu e a nova terra. A perseverança da esperança é para os vencedores, para aqueles que alcançaram a maturidade. Quando o Senhor voltar, os que almejaram tornar-se filhos herdeiros pagaram o preço, gloriaram-se nas tribulações, perseveraram, tiveram o caráter aprovado e obtiveram esperança, descansarão de seus sofrimentos e participarão do reino milenar. Louvado seja o Senhor. Pergunta: qual é a esperança de nosso chamamento? Amém, amados irmãos. Aleluia por esse sábado, amém? E o título do alimento diário de hoje, como nós vimos, é a esperança do nosso chamamento. Ó Senhor Jesus! E o irmão nos apresentou logo no início, Efésios capítulo 1, 17 e 18, amém? E é precioso porque diz assim, né? Quando Paulo orou ali diante da igreja em Éfeso, ele disse assim, que o Senhor vos concedesse, né, um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém? E no versículo 18 diz assim, iluminados os olhos do vosso coração. Aleluia! E é interessante que o nosso coração, amados, ele é composto de mente, vontade e emoção, mas a consciência, não é mesmo? Senhor Jesus. E a gente sabe que a consciência é uma das partes do espírito. Por isso que lá em 1 João mostra para nós que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! É interessante porque quando temos uma consciência limpa e pura, ó aleluia! Aleluia, porque a nossa mente ela é obediente ao Espírito. Ó que maravilha! E a nossa mente, amados, posta no Espírito, como fala lá em Romanos 8, 6, qual é o resultado disso? É vida e paz. Ó que maravilha! Senhor Jesus! E graças ao Senhor, porque a pergunta, né, a pergunta do alimento diário de hoje diz assim: qual a esperança do nosso chamamento, não é mesmo? E respondendo essa pergunta é que nós, cada um de nós, amados, seremos inseridos no Pai, amém? Seremos introduzidos no Pai, ou seja, essa é a glorificação que o Senhor Jesus deseja para cada um de nós. Por isso que Ele deseja estar trabalhando dia a dia em cada um de nós. Por isso que Ele deseja que cada um de nós, dia a dia, sejamos iluminados, temos um espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? Para estarmos na presença do Senhor. E claro, como a gente viu, a 1 João mostra que não podemos, amados, de forma alguma, ter algum problema com algum irmão ou com o próprio Senhor e não ir diante dele para resolver, mas sim ir diante dele e resolver toda e qualquer situação, pedir perdão aos irmãos, pedir perdão ao Senhor se o problema for com o Senhor. Dessa forma, o nosso viver vai estar sendo um viver santo. E quando o Senhor voltar, ó aleluia, cada um de nós seremos glorificados, como sendo inseridos nele. Senhor Jesus, por isso, amados, que nós não podemos perder mais tempo, de forma alguma. Nós devemos estar na presença do Senhor, ó, buscando incessantemente estar sendo transformado mais e mais. Por isso que a volta do Senhor se aproxima e o nosso anseio deve ser o quê? Ser introduzidos no Pai. Louvado seja o Senhor. Que nesse sábado, cada um de nós venhamos a desfrutar da presença do Senhor. E se o Senhor lhe lembrar de algum problema com algum irmão ou de alguma ofensa que você cometeu, vá diante do Senhor.
Dessa forma, a sua consciência vai estar pura e a nossa mente vai estar sendo obediente ao Espírito, amém? E o resultado vai ser vida e paz. Aleluia! Louvado seja o Senhor, amados. Vamos ter um bom sábado e bom desfrute da presença do Senhor. Aleluia!